E agora também vamos recebendo os nossos irmãos que pelo Facebook acompanham o Evangelho desta noite. Aos nossos irmãos de casa, sejam muito bem-vindos. Coloquem também a sua água para que seja fluidificada durante o Evangelho. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a todos. O tema de hoje, escolhi fora da caridade, não há salvação. Caridade, amor e ação. Nós falamos muito em caridade, falamos muito em amor e falamos muito em ação. Precisamos ter um entendimento do que é isso. Amor é um sentimento, cada vez mais fora do seu conteúdo devido. Hoje todo mundo fala eu te amo para qualquer coisa, em qualquer momento. Quando nós falamos sobre o amor, falamos do amor do nosso coração. Esse que realmente acredita, esse que tem fé, esse que deseja que o outro cresça, esse que a gente deseja que supere as suas questões. E o amor que nós temos a Cristo, na nossa confiança, na nossa fé, de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Tudo que Ele nos ensinou são exatamente todas as ações que precisamos cometer na nossa vida. São todas as orientações que cada um de nós precisa. Então, vivendo com amor, vivendo com solidariedade, fazendo ações de amor e solidariedade, certamente nós faremos a caridade. E se nós estivermos fazendo a caridade verdadeira, nós estaremos sempre com Jesus ao nosso lado. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7 e 12. Muitas vezes a gente não sabe exatamente como é que a gente pode fazer para o outro da maneira correta. Sempre devemos nos colocar no lugar do outro. Mas não nós no lugar do outro, porque nós já temos o nosso pensamento. Vamos nos colocar no lugar do outro, mas no outro, com o outro. Aquilo que ele é capaz, aquilo que ele entende, aquilo que para ele é esclarecido. Porque senão nós vamos nos colocar no lugar do outro e vamos fazer crítica às diferenças que nos separam da cultura, nos separam de todas as informações que são pertinentes ao desenvolvimento de cada um. A cultura traz a educação, e a educação nesse entendimento nos traz ao crescimento moral, que é o entendimento das coisas, o nosso entendimento e o entendimento do outro. Portanto, quando nós conseguimos nos entender, nós passamos a aceitar o outro na medida do grau de desenvolvimento que ele está. Senão, nós estaremos sendo extremamente egoístas, críticos e querendo ser superiores àquilo que, na verdade, podemos até estar em algum momento em melhor situação que o outro. Mas não vamos nos esquecer nunca, se estamos neste momento, quantas mãos já nos ajudaram a sair daquele momento nosso de ignorância para alcançarmos o entendimento que temos hoje. Então vamos sempre buscar aprimorar este entendimento. O mandamento maior, a semelhança estabelecida por Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. Se não pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, amar ao próximo sem amar a Deus, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Então, muitas vezes nós ficamos pensando que nós podemos, estou fazendo para o próximo, o próximo foi mal criado comigo, ele é meu inimigo.
Não, ele sempre será o próximo. Tudo que eu entender que eu estou fazendo mal para o próximo, independente de qualquer circunstância, entenda que eu estou diretamente dirigindo esta ação a Deus. Portanto, vamos sempre pensar 2 vezes antes de criar uma ideia, de falar uma palavra que energiza ou de fazer uma ação para aquele que realmente é o nosso irmão. Nosso irmão verdadeiro, porque somos irmãos em Cristo. Todos nós somos irmãos em Cristo. Portanto, o que fazemos para um desconhecido, para qualquer pessoa, estamos fazendo diretamente para Jesus. Na obra O Espiritismo, Allan Kardec afirma: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Chico Xavier deixa uma observação que eu achei oportuna e muito clara e importante. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, tudo aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos estruturando toda a nossa moral espiritual. Tudo aquilo que nós vamos aprendendo são oportunidades de colocarmos em prática, em ações conosco, com os nossos pensamentos, mas principalmente com as outras pessoas. Cada um de nós tem um papel. Cada um de nós vem para cumprir esse papel com uma habilidade. Uns têm habilidade do canto, outros têm habilidade para ensinar, outros têm habilidades para coser, outros têm habilidade para cozinhar, outros têm habilidade para socorrer, curar, limpar e assim por diante. Quando cada um de nós entende essa habilidade, tem a certeza absoluta que ela nos foi dada por Deus para que pudéssemos, neste exercício reencarnatório, usássemos isso para crescermos e ajudarmos o outro. É tão importante, às vezes a pessoa fala assim: nossa, qual é o seu papel na escola? Sou diretora. É importantíssimo dirigir uma área de ensino, porque o foco é a educação de muitos. E você? Sou merendeira. Que maravilha! Aquela que dá o lanchinho, que faz 1 por 1, que constrói aquilo muitas vezes economicamente para dar para que todos os alunos, todas as pessoas ali, às vezes que não vai conseguir aprender porque está com a barriguinha meia vazia, e ela está lá sempre. Eu vejo, ela leva um monte de temperinhos de casa, né? Passa na vizinha, pede lá mais uns matinhos para fazer um chá para as professoras que estão muito nervosas. Né? Precisa levar aquele capinzinho, né? Porque as professoras, né, infelizmente, esqueceram que professora é educadora. Ela forma a educação, mas quem constrói a educação das crianças são as famílias. E as famílias não estão fazendo, em algum momento, esqueceram essa informação. Né? Então, está terceirizando aquela criança para a professora educar ou aguentar. Né? Então, cada um de nós põe o seu coração nesse pensamento e faça uma oração por uma professora. Né? Eu sou professor. Pode fazer uma oração para mim também. Jesus, o Espírito mais perfeito que já viveu na Terra, veio nos ensinar o que devemos fazer para esta conquista.
pois ele é o nosso modelo guia. Não precisamos ficar buscando coisas, fantasias, filosofias. Está ali no Evangelho de Jesus. Está na historinha de Jesus. Ele mostrou exatamente como é que cada um de nós precisa viver aqui. E ele deu todas as coordenadas. Não importa os mais abastados ou os menos abastados. Cada um de nós, como disse antes, tem a sua habilidade e tem o seu papel. Então, uns têm mais para aprender a lidar com muito. Outros têm menos para se lembrar por que perderam o que tinham. E assim cada um de nós vai fazendo esta lição. Mas o modelo está ali na família cristã. Foi uma única instrução clara e precisa. Um pai, uma mãe que recebe do pai uma vida para dar oportunidade em ser vivida. De que forma? Prepara, cuidamos dos pequenos, damos a eles competência para buscar e entender a vida que cada um precisa viver. E aí eles vão para o mundo e nós ficamos aqui vibrando. Quando seguramos os nossos filhos em casa para protegê-los do mundo, estamos sendo vaidosos, porque estamos querendo dizer que aquele filho é nosso. Não, nós só tivemos a gratidão de poder cuidar deles até o momento em que eles tomassem a sua vida. E aí eles vão para o mundo enfrentar as dificuldades que o processo reencarnatório deles preparou. E se ficar difícil? Não tem colo melhor, casa mais quente e casa mais farta do que o lar do pai e da mãe. Vem, recupera, cria forças e solta a sua vida, como fez Jesus durante todo o tempo. É tão importante a gente entender que se José e Maria tivessem sido egoístas como pais de Jesus, Jesus não teria conseguido, em tão poucos anos que viveu, deixar tudo aquilo que o Pai determinou que ele nos ensinasse. Então, é muito simples a gente entender qual é o nosso papel enquanto família. Kardec, no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, analisa: vamos então compreender melhor o que é caridade. A importância da caridade é destacada por Jesus em diversos dos seus ensinamentos. Jesus sempre falou para fazer caridade. Ele sempre ensinou a caridade. E ele sempre fez a caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec define como Jesus entendia a caridade: benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, entender a caridade significa ser benevolente, aceitar o outro. A gente não dá oportunidade para o outro crescer. A gente já logo quer dar a ele aquilo que a gente entende como nosso conhecimento ou com um melhor conhecimento. Muitas vezes, aquela pessoa tão simplesinha, que em 2, 3 palavras, consegue nos dar uma lição de vida, uma lição moral cristã, que a gente não poderia esperar que saísse daquele momento, daquela pessoa. Então, benevolência para nos dar oportunidades de conhecermos outras pessoas, para termos a nossa vivência. Indulgência para as imperfeições dos outros. Vamos rebaixar o nosso senso crítico. Vamos procurar entender por que aquela pessoa agiu daquela maneira. Nós, egoístas, orgulhosos, nunca damos esta oportunidade. Imediatamente nós já entramos com a crítica. Imediatamente nós já fazemos o entendimento pela nossa superioridade. E aí nós estamos exatamente não fazendo aquilo que Jesus nos ensinou.
Caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Kardec esclarece ainda que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, iguais ou superiores. Normalmente, associamos a caridade ao material. Ofertar uma esmola ou contribuir para alguma associação, mas também podemos exercitar a caridade da palavra, apoiando, consolando, estimulando o perdão. Acho interessante e importante o que Madre Teresa diz. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. As pessoas nos dão a oportunidade de nós trabalharmos o nosso melhor. Muitas vezes você vem uma pessoa te pedir alguma coisa. Você nem sabe o que é que ela pretende. E você pega logo do bolso uma nota, uma moeda e imediatamente a dispensa como se tivesse feito uma caridade. Então, onde Teresa de Calcutá, essa madre brilhante, nos diz: cada um que se aproximar de si não precisa levar alguma coisa, mas precisa sair melhor do que chegou. Você não precisa ter o que ofertar, mas você precisa ter um momento de respeito pelo aquele estar daquela pessoa, triste, necessitada, carente, perdida. Precisamos, muitas vezes, fazer alguma coisa mais do que o nosso momento possa oferecer para que ela se sinta melhor. Mas vamos dar um tempinho para o outro. É claro que a gente entende o quanto nós estamos vivendo com medo. Por quê? Porque na rua somos assaltados, em casa e tudo mais. Então, começamos a ter medo do outro. Começamos a nos trancar. Mas nós seguimos as nossas intuições. E muitas vezes, da nossa intuição, do nosso coração, eu já vi tanta gente fazer tanta caridade, que talvez eu, no momento, não tivesse tido a mesma ação. Por isso tenho respeito e admiração por alguns fatos que eu consegui acompanhar e aprender na vida, do que a intuição possa receber o outro irmão. Uma vez eu vi uma pessoa dizer para um outro que tinha tratado mal uma pessoa porque estava mal vestido. Aí esse senhor falou para o que havia tratado mal. Ele diz: cuidado, Jesus não vem vestido bonitinho, nem vem perfumado e nem vem cheiroso. Ele vem na medida que possa lhe dar a oportunidade para crescer. Então, se você não souber acolher o outro naquilo que ele vem, ele pode estar vestido, sendo ele Jesus, para poder te ajudar a crescer, para poder ajudar a superar. Também podemos fazer caridade por pensamentos, quando desejamos o bem, a saúde e o sucesso para os outros. Com este exercício da caridade, ficará mais fácil a compreensão dos passes e das vibrações. Então, nós pensamos assim: quando eu vou a um lar e recebo um passe, nós somos trabalhadores. A caridade é da espiritualidade que está nos dando a oportunidade de recebermos esse momento, aquilo que é a vibração, aquilo que é o remédio para o nosso andar. Vai nos ajudar a abrir a nossa mente, vai ajudar a abrir o nosso coração. Então, quando nós, trabalhadores, estamos trabalhando em servir um passe, a nossa gratidão ainda é maior.
É maior porque nós temos oportunidade de estar servindo ao plano espiritual, para que a gente possa aprender a caridade a partir do exercício que estamos fazendo. Quando nós colocamos a mão na cabeça do nosso filho e dizemos, Deus te abençoe, nós estamos dando a ele um passe. Nossas mãos para distribuir a caridade não precisa ser identificada. Todos nós que temos fé em Jesus, podemos fazer a caridade das mais diversas formas. A vibração, por exemplo, quando temos alguém que está lá no hospital, conhecido, nós dirigimos essa vibração. Mas nós podemos fazer uma caridade como exercício, colocando em nossa rotina um momento em vibrarmos por todos aqueles que estão doentes no hospital, que nós não conhecemos. Por todos aqueles que se perderam na vida moral, e estão presos, estão nas sarjetas, estão largados. Esses não conseguem mais nem se lembrar do que é caridade, porque eles têm sido a sarjeta e o atropelo da humanidade. Portanto, a única luz que pode chegar até eles é a vibração do nosso coração. Então, dentro do nosso conforto, vamos então fazer a caridade da vibração. Quando fazemos nossas refeições fartas, nós sabemos que muitos não têm a alimentação suficiente. Vamos vibrar aquele momento que nós estamos ali, no ato de nos alimentarmos, para oferecermos a vibração para aqueles que estão em dificuldade, que possa ter um encontro com o caminho, com a oportunidade, para que encontre o seu trabalho, para que encontre a sua orientação. Não custa nada. Não precisamos nem mesmo nos levantar da cadeira. É só uma questão de abrir o coração. É importante ainda lembrar que nunca devemos nos esquecer de exercitar a caridade em nossas próprias casas, pois nosso lar é o primeiro posto de trabalho. Esse sim, onde a gente vem com tantos conflitos, com tantas diferenças, mas com tanta proximidade. Estamos todos na mesma casa. Se nós não conseguirmos fazer este exercício em casa, nós estamos deixando de fazer o nosso principal trabalho. Me lembro uma vez, estava numa reunião, quando o Chico Xavier foi muito claro que toda a mulherada estava toda bonita lá na frente. Claro, a grande Chico Xavier chegando naquele lar espírita. E então todas, de uma maneira ou de outra, vaidosa, dizendo aqui, estamos desde manhã. Queria dizer, estamos aqui para te receber bem e tudo. E ele, naquela simplicidade, sem a menor intenção de magoar ninguém, disse assim, e lá em casa, deixou tudo limpinho? Fez a comida, o marido, quando chegar do trabalho, vai estar tudo direitinho, as crianças estão cuidadas, as roupinhas estão prontas. Então, com aquela simplicidade dele, ele dizendo assim, primeiro em casa, depois naquilo que pode. São os nossos compromissos. Por isso que muitos de nós temos que fazer um exercício grande para fazer as duas coisas, porque o coração nos pede o trabalho. Então a gente tem que fazer tudo em casa para depois sair, fazer aquilo que o coração nos orienta. Deus transforma seu passado em um propósito. Todos nós temos um passado bem difícil, Nós assim, bonitinhos agora, com toda essa fé que nós temos, com todo esse amor que está no coração, na mesma quantidade que nós temos isso, nós já fomos PhD em maldade em outra reencarnação. Então veja que esta é a oportunidade de nós superarmos aquilo que nós fizemos. Não temos que ficar
puxa, não tenho mais chance porque eu já fui mal um dia. Não, aqui quando nós vamos nos superamos, nós vamos reconquistando o nosso lado do braço de Jesus. É muito simples. O apóstolo Paulo destaca o valor da caridade quando declara na sua primeira carta aos Coríntios: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Porém, maior delas é a caridade. Olha, fé, esperança e caridade. Desse trio, pode vir, meu filho. Está aqui a sua casa também. Né? Todos os irmãozinhos. Praticar o bem é a melhor religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar a caridade ao próximo. A prática do bem nos ajuda a resgatar os erros cometidos nesta e em outras vidas. Deus, na sua infinita misericórdia, aceita a nossa renovação. A prática da caridade alivia nossos débitos perante a lei. Em A Religião dos Espíritos, Emmanuel, o obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue em frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo para cumprir-lhe em tudo sua sacrossanta vontade. E aí, uma historinha do jovem Davi da Jureia, que me foi contada esses dias e que me deixou muito, dando muito para eu entender tudo isso que nós estamos aqui vibrando hoje. O jovem Davi era um jovem, bem jovem, forte, saudável, bonito. Era um namorador lá da praça dele. Um dia, ele acordou e não conseguia se levantar, não podia andar. Ficou acamado. Num desespero, ele dizia: meu Deus, e agora? Eu tão jovem, com todas essas boas experiências que eu tive. E aí o que acabou acontecendo é que soube que Jesus estava passando nas proximidades e estava curando os doentes. Conseguiu que o irmão dele o levasse, foi de maca, e lá naquela grande população esperando por Jesus, ele não deu sorte. Foi ficar logo do lado de um que tinha os mesmos problemas que ele e ainda era cego. E aí Jesus foi se aproximando e alguém que cuidava de Jesus disse: só mais um, Jesus vai se recolher. Aí o coração dele ficou: eu estou aqui na frente. Mas ele sabia daquele outro com quem ele tinha ficado um tempo. E aí ele olhou para Jesus e olhou para o outro. Aí Jesus foi lá e curou o outro. E aí, terminado, o irmão o levou. Quando ele chegou em casa, que ele se deitou, amanhã descansou. No outro dia, quando ele acordou, instintivamente, ele se levantou da cama e ele estava curado também. Então, o que a gente tem que aprender com essa história é que faze aos outros tudo queira que eles façam para ti. Então, ele fez para aquele jovem aquilo que ele queria que alguém fizesse por ele. E assim Jesus o fez. Com todos esses ensinamentos, nós vamos então agora agradecer nossa oportunidade e vamos vibrar a Jesus com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos de casa que nos acompanharam. Bom retorno aos seus lares, com o coração cheio de vibração, de alegria, para enfrentarmos as nossas dificuldades e assim conquistarmos o nosso crescimento.